Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse, que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar hoje com a nossa perguntinha do Lectio Divino para a nossa vida. Como compreender a vontade de Deus para a nossa vida? Como compreender a palavra de Deus, que é Deus que está falando? Como compreender que o que é bom, o que é ruim? Qual é a voz que eu escuto que é verdadeira? A voz de Deus ou a voz do mundo? Como eu discernir tudo isso de uma forma que Jesus nos dá? O mover do Espírito Santo na nossa vida. E ele vai para que venha o Paráclito, o Espírito Santo, para que nos ensine. Então todo esse mover, todo esse processo que nós passamos junto com Cristo, junto com a igreja, vem trazer para nós um direcionamento. Por isso, irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus com discernimento, junto com a igreja, com uma única unidade, o mover do Espírito Santo, o que realmente está dizendo é o que realmente os apóstolos viveram com Jesus, com discernimento. Às vezes nós falamos assim, eu interpreto a palavra, Deus está dizendo isso. Tomemos cuidado em falar assim. Será que Deus está dizendo isso? Por isso, querido irmão, quando nós interpretamos a palavra à luz da palavra, junto com o magistério, junto com o Espírito Santo, junto com a igreja de Cristo, nós não tenhamos dúvidas do que nós estamos vivenciando. Então, assim, diante deste mover, eu quero ler o que a igreja hoje está dizendo através dos sacerdotes aqui para nós. Ele sabe que temos dificuldades para compreender o que diz. Jesus respeita as nossas demoras, tantas vezes nós suportamos as suas demoras. Então, Deus, ele sabe que nós temos dificuldades de compreender. Por isso, ele nos enviaria seu Espírito Santo, para que nós compreendêssemos melhor. Então, querido irmão, o mover do Espírito Santo junto com a unidade, junto com a igreja, é para que a gente entenda também que tudo que nós vamos fazer, ouvir, falar, dizer, nós precisamos compreender isso, que nós temos, para tomar uma decisão na nossa vida, nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, tomar cuidado para não tomarmos decisões precipitadas. Eu na minha vida mesmo, olhando essas palavras, esses ensinamentos, quantas vezes eu errei por ansiedade, por tomar uma decisão antes de colocar na presença de Deus. Hoje eu procuro muito ouvir a Deus no meu dia a dia, naquela palavra que eu vou dizer, naquele gesto que eu vou fazer, ou o que eu fiz de errado ontem que eu posso corrigir hoje. E tudo isso, irmãos, é porque nós temos a graça do mover de Deus, o mover do Espírito Santo, nos ensinando no dia a dia, nos ensinando na prática. Por isso que o Espírito Santo não é só revelação. O Espírito Santo, o cara cheio de Espírito Santo fica com palavras, o povo fala assim, muitas as revelações, Mas eu acredito assim, irmãos, que esse mover, quando Deus nos apresenta lá no momento da oração, para o irmão um sentimento, um mover ali que Deus toca e fala assim, poxa, realmente eu estou vivendo isso, só Deus sabia disso. Isso aí eu falo que é uma intimidade do Espírito Santo para que nós acreditamos na presença de Deus. Nada mais do que isso, não é para engrandecer ninguém, não é para engrandecer essa pessoa que teve esse mover, é simplesmente para aumentar a fé dessa pessoa que proclamou essas palavras no momentos do Espírito Santo, no momentos do mover, e para que essa pessoa, adentrando em si, caia na real na presença de Deus. E quando a pessoa adentra em si, se ela não viver o mover do Espírito Santo na sua vida,
não adianta de nada, irmão. Você fica só lá naquele momento, sai dali, não mudou, não teve mudança. Então, quando tem o aquecer do Espírito Santo, o mover mesmo, é o dia a dia. É você sair do local do que você viveu a graça de ouvir a voz de Deus e você vivê-la. É naquele momento que você está ali, você é atacado por Satanás através de umas palavras, né? Que eu falo assim, o ataque de Satanás é o mover maligno, né? É aquele mover quando você está numa conversa, num diálogo, a pessoa fala mais alto com você, você quer responder em voz mais alta e de repente você ouve aquela voz. Não continua, porque senão vai ter briga. Para, silencia. E você silencia. Você vê que você tem que parar, porque senão vai mais à frente, vai dar problema. Aí já é um mover do Espírito Santo. Está dizendo, filho, não vale a pena. Silencia, porque numa discórdia, um quer ganhar do outro e nunca vai parar. Aquele momento vai se explodir. Vai ter briga, discórdia, palavrões, vai ter xingamento. Chegou o momento, Deus vai te dar esse mover. Mas para isso, irmão, eu preciso estar clamando o Espírito Santo na minha vida. Todos os dias, Espírito Santo, que vamos fazer junto hoje. E eu te convido, com esse mover do Espírito Santo, irmão, diante das suas dificuldades, diante do apuro, diante do mover do seu dia a dia, diante de tudo que você tem feito, você tem parado para ouvir e compreender o que Deus quer da sua vida? Neste mover, coloca a mão no teu coração, pense no dia que você viveu ontem. Teve algum momento que você pensou em fazer algo, aí de repente você ouviu assim, Deus me pediu isso, mas na hora que você foi fazer, você falou assim, poxa, mas eu preciso ter discernimento do que Deus me disse. Então como que eu vou saber? Deus não gosta que escandaliza. Você começa a olhar a vida pública do nosso Senhor Jesus e trazendo para esse teu mover que está te mostrando ali. Eu vou dar um exemplo comigo. Deus me colocava assim no meu coração um dia, que na hora da gente ir dormir, não ter o uso do celular, que é uma forma de você dar um bom exemplo, né? Chegar ali e guardar o celular, me colocava isso, de ter o discernimento. Só que na minha cabeça já era retirar todo o celular. Eu falei, poxa, então, e como que eu vou acordar na madrugada para mim, né? Eu vou colocar um despertador, mas daí eu acordo todo mundo, que eu só que levanto. Então eu falei assim, poxa, então eu não posso escandalizar, né? Não posso... Então, tudo isso que eu falo, aí você vai olhando mover. Não, Deus colocou para mim isso, mas eu preciso ter o discernimento. Eu tenho que ter autoridade em mim mesmo e deixar o celular ali de lado. Então, irmão, é um mover que Deus vai te dando diante da palavra, com a vida pública de Jesus, trazendo para nós uma realidade, uma unidade, um mover do Espírito Santo com a vida do nosso Senhor, que nos ensina a verdade. Por isso, querido irmão, que diante do mover do Espírito Santo, diante do discernimento do que Deus está te mostrando, tudo tem que passar por Jesus. Tudo tem. Como disse a nossa mãe Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Naquele momento, nossa mãe mostra para nós aonde que tem que ir o nosso coração de filho, aonde que tem que ir o nosso coração de irmão. Unirmos a Jesus, o nosso Senhor, o nosso intermediador. E ali naquele momento a mãe mostra para nós. Ela nos apresenta aquilo que é necessário para a nossa vida. E nos diz, filho, apresenta o que é preciso. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, neste momento, meu irmão, faça tudo o que o Espírito Santo te mostra. Com discernimento, olhando para Jesus, olhando para a vida do nosso Senhor. Então, aquele momento que você está lá no teu trabalho, aquele momento que alguém manda você mentir, e você pensa que você tem que mentir porque eu vou perder meu emprego. Um exemplo, uma mentira que alguém lá dentro que está acima de você mandou fazer. Seja honesto, fala, não posso. Não posso fazer isso. Porque eu, olhando assim pelo que é o certo e o que é errado, isso não é certo. E eu busco o que é certo com Deus. Então assim, irmão, todo discernimento no falar, no pensar, no agir, busque antes a presença de Deus. Não deixe que o inimigo faça que, por ansiedade, por fazer as coisas sem pensar, a nossa vida tem um rumo errado. Mas nós cremos assim, quando eu tomo uma decisão errada e eu lá na frente eu percebo, eu posso recomeçar de uma forma diferente.
colocando a mão no teu coração, fala assim: Senhor, nesse dia de hoje, eu clamo a presença do teu Espírito Santo na minha vida. Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Adentra dentro do meu coração, conduz a minha vida, conduz o que eu vou fazer hoje, Senhor. Daqui a poucos minutos estaremos indo para um lugar, Senhor, onde que a tua presença é necessária a cada minuto, cada palavra na minha vida. Por isso, Senhor, dai-nos a graça do mover do teu Espírito Santo na nossa vida. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, adentrando dentro das nossas casas. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, convida, adentra lá no quarto da minha esposa, no quarto do meu filho, da minha filha, no coração de cada um de nós da minha casa. Conduza-nos, Espírito Santo, a viver a pureza, a viver a verdade, diante de cada gesto, de cada palavra, do ver, do falar, do ouvir. Vem, Espírito Santo. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Irmãos, no momento que eu estava pedindo o Espírito Santo, já me apresentava a TV. Quando eu falei assim, no meu quarto, na minha sala, já vinha a televisão, já vinha vídeos pornográficos, já vinha situações que ninguém vê e você vê. Sabe, irmão? O Espírito Santo nos conduz à verdade. Você pensa que ninguém está vendo o que você está fazendo. E isso aí no teu coração não é pecado, mas te leva a cometer o pecado. Te leva a cometer o adultério, se você deixar. Te leva a dar masturbação. Te leva a tantas situações. Então cuide o que os seus olhos estão vendo. Assiste ele com Jesus. Você conseguiria? O que você vê com Jesus você conseguiria? Se você conseguir fazer o que você fez com Jesus, e Jesus fazeria isso que você está fazendo, continue. Mas se não consegue fazer, porque está errado, meu irmão, é o mover do Espírito Santo na tua vida. Não faça isso, meu filho. Não faça isso. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a cada momento da nossa vida. Que o teu Espírito Santo nos conduza sempre a vivermos aquilo que o Senhor nos mostra hoje. A tua presença real na tua palavra, aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe cada um de nós hoje. E finalizando este momento, como a gente sempre faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A gente termina rezando um Pai Nosso e 3 Ave Maria. E eu quero destinar também esse Pai Nosso e 3 Ave Maria. Hoje é o meu filho que vai estar fazendo a cirurgia. A cirurgia, assim, para muitos é simples, mas toda cirurgia a gente sente aquele desconforto, né? No seu nariz, na sua face, né? Um desvio septo e também um adenoide, mas a gente já coloca nas mãos de Deus. Daqui a pouquinho nós estaremos lá para esse momento, com meu filho Rafael Buzo. Eu peço a tua oração também, irmão, você que está terminando de ouvir, porque tudo nós colocamos nas mãos de Deus. E por amor, a gente reza por aqueles que estão com ansiedade, por aqueles que vão passar por tais situações. E eu rezo por eles, Senhor, pelo meu filho, pela situação que ele vai passar. Eu peço como Pai a sua bênção, a sua proteção sobre as mãos dos médicos, sobre essa cirurgia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou terminar finalizando com as 3 Ave Maria. Obrigado pela palavra. Que Deus te abençoe também, irmã. Um obrigado de coração. Conto com a tua oração. Um abraço. Deus abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça.